Olá, Tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis dessa sexta-feira, dia 3 de julho. Estamos a 2 dias das oitavas de final. O Brasil vai enfrentar a Noruega no próximo domingo e muitos dos mata-matas estão sendo resolvidos daquele jeito. Tava tão boazinha a arbitragem, tava tão discretinha, pois agora no mata-mata fica mais claro quando o VAR, a jossa do VAR e o juiz aparecem. Por enquanto, no caso do Brasil, não teve nenhum problemita. Vamos aguardar que no próximo domingo também não tenha. No domingo o que a gente quer, seu Fábio Piperno, bom dia para você, é achar essa evolução. No programa de hoje, você que está em casa, lembra do desenho do He-Man? Tinha lá no finalzinho, tinha lá, no programa de hoje você aprendeu que isso. No programa de hoje nós vamos entender por que o Brasil apresenta uma evolução e nós vamos ganhar da Noruega. Bom dia, Pipo. Bom dia, dona Marília Ruiz, sem dúvida nenhuma. Esperamos que o Brasil faça um grande jogo contra a Noruega e, claro, a seleção brasileira tem essa questão existencial pela frente, né? A ausência de Paquetá é uma ilha cercada de dúvidas por todos os lados. E aí? Jogam quem? Danilo, Endrick, Martinelli... todo mundo fazendo as suas apostas numa Copa do Mundo em que ontem, dona Marília Ruiz, finalmente houve a estreia da Armada Espanhola, né? Ufa, demorou, mas jogaram bola. O senhor Corneta, time dos meus ancestrais. Bom, muito bem, lá direto de Nova York está Robson Morelli para dar o seu primeiro oi de hoje, também à procura da evolução. Estamos à procura da evolução. Bom dia Marília, bom dia Piperno, bom dia a todos. A procura da evolução da seleção brasileira e também de uma sombrinha. Eu estava na sombrinha até agora tem um sol danado aqui em cima de mim. Daqui a pouco eu mudo de posição. Marília, o Brasil, eu vou dar a resposta já. O Brasil está crescendo porque o Brasil estava lá embaixo. Se o Brasil já tivesse num nível legal, o Brasil não precisava crescer tanto. Mas o Brasil estava lá embaixo, então o Brasil está subindo ali um degrau de cada vez. Vamos falar muito desse Brasil hoje. Muito bem, para falar do nosso Brasil de hoje, e a gente começa a se empolgar, né? Agora faltam 4, como diria o Mário Jorge Zagallo. Mas tem gente que pode querer empatar o nosso Hexa. Então, na enquete de hoje, eu pergunto, qual seleção... Eu não, nós aqui do Metrópolis perguntamos. Qual seleção tem mais chance de impedir o Hexa? Espanha, França, Argentina ou Noruega? Eu colocaria o Brasil embaixo. É que como eu não mando nada, eu só leio... Brincadeira. Quem tem mais chance de impedir o Hexa? E aí, estamos hoje com a foto do Messi. Eu quase vou me ajoelhar, porque não é uma foto do Neymar. Hoje, qualquer que seja a pergunta, o Enzo coloca uma foto do Neymar. Hoje, para perguntar qual é a seleção que pode impedir o Hexa, colocamos uma foto do Messi, que joga hoje e tenta uma vaga nas oitavas. A Argentina joga hoje contra Cabo Verde. Para você que está com a gente nos canais de FestV, a Piper, nós estamos em tudo quanto é lugar. É o metaverso do Metrópolis. Nós estamos aqui, ali, 2 canais no YouTube. Você que está com a gente nos canais de FestV, nós vamos para um rápido intervalo e aqui a gente segue. Aqui no YouTube a gente segue conversando com vocês. O Piperno é o seguinte, o programa de hoje eu quero saber e eu quero eu quero ficar otimista. E aí eu fiquei lendo vocês da imprensa, que estão na imprensa há muito tempo, eu estou começando agora, falando sobre a evolução da seleção brasileira. E esse discurso aparece na voz de alguns jogadores que dão coletiva e na voz do Ancelotti e na voz de muitos comentaristas. Não, o Brasil está evoluindo, até o Endrick falou sobre isso ontem, a gente depois vai falar da coletiva do Endrick. Qual é essa evolução que a gente vê? Porque assim... O Brasil começou contra o mais difícil e você lembrou ontem que isso foi bom. O Brasil já viu onde é que estava e que tinha que dar 2 passos atrás para se organizar. Eu vejo 3 coisas nessa seleção que evoluíram na Copa. Acho que a confiança do Vinícius Júnior, que era um jogador que sempre se duvidava. Na seleção ele não joga, ele está sendo decisivo. Acho que a importância da participação do Matheus Cunha, que não joga na estreia e depois aparece como jogador fundamental aí para facilitar o jogo, principalmente do Vinícius Júnior. E quem cresceu na Copa mesmo foi o seu Bruno Guimarães. Cresceu muito. Que não tinha jogado bem nos 2 primeiros... Primeiro jogo não jogou bem e depois entrou na competição. Essa é a evolução. Você acha que por meio desses 3 jogadores, domingo, o Brasil pode vencer? Eu acho que esses 3 jogadores, eles são realmente pilares fundamentais. De qualquer forma, eu também destacaria, né, o Douglas Santos, que foi outro bom achado aí do professor, um jogador em quem se apostava muito pouco, que faz uma Copa para lá de honesta. Então, eu acho que há pontos positivos. Agora,
Veja, pegando até o que o Robson disse, de fato o Brasil começou tão mal, mas tão mal, naqueles 30 minutos iniciais diante de Marrocos, que qualquer coisa que o Brasil fizesse depois já seria menos sofrível. E de fato, naquele jogo mesmo, o Brasil já conseguiu respirar, já conseguiu mostrar pelo menos um esboço do que seria um time de futebol mais agrupado, principalmente depois das alterações que ele fez no intervalo. Eu acho que o fato do Rafinha ter sido substituído também ajudou porque ele não estava bem. Enfim, está longe do ideal, mas também bem distante daquele desastre do início do jogo contra Marrocos. Já estamos de volta para você que foi para o intervalinho do Fast TV. Vou passar a bola para o Robson. O Brasil não tinha nada, né, gente? Na verdade, o Brasil tinha bons jogadores. Sabe aqueles filmes de Hollywood que eles reúnem os melhores profissionais de determinada área para fazer alguma coisa juntos? Aí cada um chega assim e fala: oi, tudo bem? Nossa, você tá aqui, você é bom do Real Madrid, hein? Nossa, você veio do Arsenal. E aí eles vão começar a saber o que eles precisam fazer e como é que eles vão fazer juntos. Qual que era a questão aí? Como é que eles vão disputar uma Copa do Mundo juntos? Porque eliminatória, gente, contra os adversários sul-americanos, amistosos, não dá para avaliar nada. Então, o Brasil chegou nessa condição na Copa do Mundo. E aí começou a evoluir. Começou a tomar uma pancadinha nos primeiros minutos contra Marrocos, depois pegou ali a Haiti e Escócia, ainda bem, e deu uma melhorada, pôde treinar bem, pegou depois o Japão e foi um pouquinho melhor. O que o Brasil está melhorando? Marília, desculpa. O que o Brasil está melhorando? O Brasil está melhorando a sua formação, a sua distribuição e a sua forma de jogar compactada. O Brasil está melhorando isso, o seu posicionamento. E aí o Ancelotti fala muito disso nas entrevistas. O que precisa acontecer? Depois de melhorar o posicionamento, os jogadores têm que começar a jogar. É isso que está faltando um pouquinho. O Bruno demorou, né? O Bruno demorou para entrar no jogo, demorou para ir na área adversária. O Bruno precisava se soltar um pouquinho mais. Está se soltando. O Vinícius começou bem, deu uma encolhidinha na marcação. O Ryan entrou, mas ainda não mostrou o ar da graça. O Paquetá fez ali um serviço nota 6. Então está tudo isso acontecendo devagarzinho na seleção. A gente vai falar também depois dos pontos que precisa melhorar. Tudo otimista, os pontos que precisam melhorar, que é o que não evoluiu. Mas para voltar nesses 4 que evoluíram, e aí o Piperno falou sobre, a gente saiu de um patamar muito baixo, então a gente consegue ver evolução. E eu brinquei ontem, a gente vê uma evolução, no dia seguinte joga a França sempre, e a gente vê uma involução. Aí a gente joga, vê uma evolução, no dia seguinte joga a França, aí a gente vê uma involução. Porém, Piperno, eu queria falar coletivamente. Porque o Ancelotti, esse é outro que eu acho que evoluiu, né? A gente não pode falar que ele está sendo, entre aspas, teimoso, tirando com a convicção dele, o Casemiro, depois a gente fala sobre isso, mas eu também acho que ele evoluiu evoluiu não, evoluiu na Copa, mas ele evoluiu ao escalar os times da Copa. Eu acho que coletivamente eu ainda não vejo isso. Por questões de contusão ou por questões de jogadores que jogaram mal, eu não vejo o Brasil, por exemplo, apresentar jogadas ensaiadas. O Brasil apresentar a variação de posicionamento dos jogadores, tirando essa que a gente marcou, Matheus Cunha com o Vinícius Júnior. No último jogo apareceu a variação Martinelli e Vinícius Júnior. E aí eu queria que você me falasse se por conta disso você acha que ele vai optar pelo Martinelli ou o Martinelli vira o novo Luiz Henrique, entra no segundo tempo para tentar uma coisa diferente. Eu acho, Marília, que nesse jogo, honestamente, a gente vai ver uma versão um pouco mais conservadora do Ancelotti, porque ele sabe que agora também não tem margem para risco e o adversário é uma boa equipe. E o que significa ser esse um pouco mais conservador? Um técnico retranqueiro, um time retranqueiro? Não, mas uma equipe que tome mais cuidados no meio-campo. Veja, o Brasil vai sempre ter esses 3 jogadores de frente. Vai sempre ter o Vinícius, o Matheus Cunha, agora o Ryan. Então, ele conta também com os avanços, com o trabalho ofensivo, com o trabalho de aproximação do Bruno Guimarães, que é um ótimo jogador, ele é acostumado a se aproximar dos atacantes para criar jogadas perto da área, aparece na área para finalizar, e aí eu acho que entra o Danilo também para reforçar isso. O Danilo é o artilheiro do time dele no Campeonato Brasileiro, mesmo sendo um volante de origem, mas ele é um jogador que cumpre as 3 funções do meio-campo. Eu insisto muito nisso. Então, o Brasil passaria a ter
um jogador rápido na recomposição e também um jogador que faz aproximação e entra na área para finalizar. Acho que o ganho com ele seria muito grande. Eu acho que é uma boa opção, acho que é a melhor opção também. Eu acho que ele deveria, inclusive, escalar o Danilo para fortalecer esse meio de campo e para fortalecer, sobretudo, a marcação. Mas eu não tenho essa certeza, ninguém tem essa confirmação ainda. Ele gostou muito do Martinelli, é verdade. Ele gostou muito do Martinelli. E ontem o Endrick deu entrevista e disse acreditar, e disse que sabe também que o Ancelotti não vai fazer o melhor para o Endrick, mas vai fazer o melhor para a seleção brasileira. Mas ele deu entrevista e pode ser um indício de que ele possa espelhar a seleção da Noruega, deixando um atacante ali enfiado entre os marcadores da Noruega para segurar pelo menos 2 jogadores ali mais atrás. Isso abre espaço para os outros. Pode ser uma estratégia também do Ancelotti. O grupo confia demais no Ancelotti. Agora, eu também não vi nada de excepcional nessa seleção brasileira até agora. Ganhou, passou, tá numa partida importante, pode chegar às quartas de final, mas assim, a seleção não apresentou nada que a gente falasse assim, que seleção boa, estamos no rumo certo. Daquela lista da nossa enquete, eu ficaria com a resposta todos eles. Todos eles podem eliminar o Brasil e impedir o Hexa. Então o Brasil precisa comer muito mais arroz com feijão para encarar esses grandes times que estão na Copa e alguns sendo como a Espanha. Ô, Pipeno, a gente fala sobre evolução, então por quê? Porque não jogou nada contra Marrocos ou porque algumas das questões que se tinha antes da Copa começar foram abafadas, por isso que o Robson falou. Não é só o jogador que confia muito no Ancelotti. A crítica confia muito no Ancelotti. Então, assim, outros técnicos estariam fazendo opções que o Ancelotti está fazendo, talvez estivessem sendo alvos de mais pressão do que a gente coloca no técnico da seleção brasileira pelo currículo que ele tem, certo? Porque se a gente visse o que a gente viu na primeira fase, ou até as 16 avos contra o Japão, a gente viu em outras Copas com outros técnicos. O Brasil passou com facilidade na primeira fase de 2010, de 2014, de 2018, de 2022. Até 2006 foi fácil, com a bagunça que foi a seleção de 2006. Então, o que a gente confia muito é que o Ancelotti é capaz de fazer o que ele fez no segundo tempo contra o Japão, porque fica impossível não contar a virada do Brasil sem falar sobre as substituições que ele fez. É impossível. Inclusive, a não substituição que ele fez. Ele não tira o mundo inteiro queria que ele tirasse o Casemiro no intervalo, que além de tudo tinha um cartão amarelo. Ele banca o Casemiro, que faz o gol de empate. Depois ele coloca o Martinelli, que faz o gol do desempate. Então a gente confia muito no Ancelotti, não tem isso um pouco? Uma esperança galgada no passado dele? Porque, de fato, objetivamente, a gente não vê no time essa evolução. Mas o Marília, por exemplo, nos ciclos de 6 e 10, o técnico cumpriu o ciclo todo. No de 14, o Filipão pegou 2 anos antes, também teve mais tempo para trabalhar, a Copa era aqui, teve Copa das Confederações no meio, ganhou, oba-oba, tchau, coisa linda e tal. Né? Aí, 18, o Tite pega meio ciclo, também teve mais tempo, e 22 ele faz o ciclo todo, aliás, um ciclo até maior, porque a Copa foi no fim do ano. Dessa vez foi um microciclo de 1 ano, ou seja, fez 12, 13 jogos antes da Copa e vamos lá jogar a Copa e ver o que dá. Agora, eu acho que ele está mostrando capacidade de reação rápida. Enfim, não deu certo. Olha, eu tenho essas convicções. Puxa vida, mas enfim, não deu certo. Eu não vou ficar refém das minhas convicções. Eu vou mudar. Tem que mudar. Então, é isso que muitas vezes a gente cobrou nos ciclos anteriores. A reação, muitas vezes, ela não era rápida. E, para mim, o fator Neymar é muito determinante das diferenças que a gente vê agora e de ciclos anteriores. Porque fosse qualquer um dos anteriores, eles já teriam sucumbido à pressão de colocar o Neymar de qualquer jeito. Ah, mas o Neymar não está bem. Ah, mas puxa, o Ney pode definir numa bola e tal. Aquele mito, aquela coisa meio de Dom Sebastião e tal, de que nosso Salvador voltará. Então, numa bola ele pode resolver tudo. Qualquer brasileiro teria raciocinado assim. Em relação a isso, ainda bem que veio um grandão de fora.
E aí, gente, ele tem que usar o que ele tem de melhor, que é justamente essa experiência de mata-mata, essa experiência de Europa, essa experiência de formar times para 90 minutos. O Ancelotti forma times para 90 minutos, né? Aí você come o bolo, acabou o bolo, você tem que fazer outro bolo, né? Mas ele estava muito preocupado em ajeitar a primeira defesa, depois ajeitar o meio de campo, mesmo com todas as críticas. Ele ajeitou o meio de campo, é o meio de campo dele, não adianta a gente questionar. O Casemiro, o Bruno e o Paquetá eram os jogadores do meio de campo dele. Então ele definiu. Depois ele está mudando mais no ataque, porque também o Brasil tem mais qualidade no ataque. Agora sim, todo mundo confia no Ancelotti. E ele não é de perder tempo, não, né? Ele já deixou isso muito claro. O Endrick falou contra o Japão. O Endrick não estava ligado na partida. Quando chamaram ele para ele entrar no jogo no intervalo, ele tomou um susto. Ele falou isso, ele admitiu, tomou um susto. Eu não estava ligado, não estava esperando que fosse ser chamado para entrar no intervalo do jogo na vaga do Paquetá. E aí ele entrou, se concentrou, entrou para o jogo e até que foi bem, fez uma participação mais tática do que técnica nessa partida. Agora, ele pode, como ele vem surpreendendo, ele pode colocar o Endrick no ataque e segurar ali os marcadores. Ele pode espelhar o Haaland lá na frente, que o Brasil vai ter muita preocupação, nós vamos falar disso, mas ele pode fazer a mesma coisa no ataque do Brasil. E aí você mexe pouco. Por algum motivo, ele ainda não deu essa oportunidade que todo mundo esperava para o Danilo Santos. Por algum motivo, ele ainda não fez isso. E poderia ter feito em outras partidas. O Danilo tem jogado ali, finalzinho do jogo, entrado, segurado o resultado, mas ele não fez uma partida efetiva de pelo menos meio tempo, apostando, fazendo o que ele sabe fazer, o que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Então, por algum motivo, ele talvez entenda que não seja a hora ainda. Eu penso que o Brasil é mais forte do que a Noruega. O Brasil vai ter cuidados, mas eu penso que o Brasil vai continuar atacando como fez até agora nessa Copa do Mundo. Eu acho que é um jogo mais para o Brasil atacar do que para o Brasil se defender. Olha só, tem uma coisa que é boa de ser dita dessa evolução da seleção brasileira. Até a gente falou muito de tentativa e erro, ele conhece poucos jogadores, uma convocação que na reta final colocou 3 jogadores na seleção brasileira que pareciam estar fora da Copa, o Ryan, o Endrick e o próprio Neymar. São jogadores que aparecem os 2 aparecem no amistoso e o Igor Thiago também, né? O Igor Thiago também entra nesse final. Mas o que o Ancelotti tem mostrado nessa Copa é quem ele coloca e ele considera que joga bem ou que cumpre a função, ele mantém no time. Foi assim, por exemplo, com o Danilo. Entrou no segundo tempo, no meio tempo contra o Marrocos, não saiu mais. Foi assim, só não foi com o Fabinho, né? Porque o Casemiro voltou. Mas foi assim, por exemplo, com o Paquetá. Trocou ele para o meio de campo, ficou. Colocou o Matheus Cunha, o time melhorou, ficou. Colocou o Ryan no lugar do Rafinha que se machucou, ficou. Aí eu pergunto pra vocês não acham que o Endrick vai ficar? Porque o Endrick, e ele fala isso na coletiva de ontem, o Robson vai trazer bastidores, porque ele estava lá ontem. O Endrick fala o seguinte: eu não sabia que eu ia jogar, eu entrei para fazer a função de 9, para jogar de costas, para abrir espaço nos corredores, tanto para o Vini Júnior como para o Ryan. E eu acho que funcionou. Ele fala lá taticamente disso, ele fala do gol, ele fala do gol do Casemiro, até chama o Casemiro de casão, né? E depois ele fala, no caso do Ryan, aconteceu, ele roubou a bola no final. Se taticamente ele funcionou, a gente ficou pedindo o Endrick aqui, perdemos a voz de pedir o Endrick, porque a gente achava que ele podia ser o homem-gol, como ele foi quando ele entrou no finalzinho em amistosos. Só que taticamente ele funcionou como, eventualmente, talvez o Ancelotti quisesse que o Igor Thiago tivesse funcionado no primeiro jogo. E não funcionou, Pipo. Então, o Endrick foi um atacante facilitador e eu achei muito bacana esse trecho lá da coletiva de ontem, Marília, porque ele está falando de um garoto de 19 anos que, puxa vida, alguém finalmente deu explicações do funcionamento tático da seleção brasileira. Ave Maria, comecei a achar que vai ser o Endrick. Eu achava que era o Martinelli, agora eu tô achando que vai ser o Endrick mesmo. Porque ninguém do Brasil, ou pelo menos são poucos os jogadores do Brasil que falam sobre o tatiquês, né? Ou seja, qual foi a minha função tática no jogo. E ele falou. O Endrick, um garoto de 19 anos, falou, olha, eu não esperava que fosse entrar, mas eu fiz isso, o professor pediu aquilo, eu não sei. Tomara que ele possa ser a surpresa de última hora, porque, enfim, eu adoro o Endrick, né? Enfim, sou insuspeito para falar em relação a isso.
Eu acho que assim, a tendência Não, a gente é queria problema... ele para fazer gol, mas eu entendi Exato. que todo mundo fala assim, ele não joga porque o Ancelotti acha que ele vai virar estrela no meio do jogo e não vai cumprir taticamente. Se o Ryan ficou porque cumpriu taticamente, o Ryan cumpriu taticamente o que pediu para ele. Aliás, muito bom você ter tocado desse assunto, porque a gente já ouviu conversa de bastidor de o professor não gosta dele porque ele não entende taticamente, então, porque ele não recompõe, exato. porque isso... Quer dizer, e toda hora, de alguma forma, o Ancelotti começou a recorrer ao Endrick. Então também, gente, não há veto, não há prevenção nenhuma do técnico da seleção brasileira em relação a ele. Aliás, o Endrick na seleção dessa Copa do Mundo é praticamente uma invenção do Ancelotti, que foi buscar um jogador que ficou inativo aí um tempão. Fala pra gente como tava o clima, Morelli, dessa coletiva, porque assim, eu notei, né, você tava lá e peguei umas fotos que tiraram lá da sala de imprensa, o staff da CBF fez ali uma redoma para ver como é que ele ia se portar na primeira coletiva, né? Além do assessor de imprensa, Rodrigo Caetano, tinha um monte de gente no bastidor vendo como é que ele ia se comportar. E ele tirou 10 no comportamento, respondeu tudo, não criou, não falou que não conhece a Noruega. Entre ele e o Ryan, tá 10-0 para ele em coletiva. Mas esse procedimento da assessoria, da comunicação da CBF, ele é meio que o mesmo para todos os jogadores. Eu acho que o que falta é você... a gente falou isso aqui, né? É instruir os jogadores do que pode acontecer. Olha, vamos perguntar, claro, da Noruega. Então, conheça um pouco a Noruega. Vamos perguntar do que você fez no jogo contra o Japão. Lembra um pouquinho e fala como é que você jogou, como é que foi taticamente. Então, eu acho que esse preparo que a gente não vê no futebol. Os jogadores são atirados ali e aí surgem as perguntas e eles se embananam todos. Então o Endrick foi calmo, o Endrick foi ponderado, o Endrick falou de tática, falou que ele está pronto para fazer o que o Ancelotti pedir. E falou até que o Ancelotti é um sujeito de sorte, né? Porque ele mexe, ele pede e as coisas acontecem. Olha só que frase de quem quer ser titular, gente. Ele é um cara de sorte e ele pede as coisas pra gente fazer e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Então ele está preparado e foi exatamente o que aconteceu com o Endrick no jogo contra o Japão. Ele me pediu algumas coisas, eu fiz e foi tudo legal. Então, ele está pronto para ser titular. O Endrick foi calmo, o Endrick respondeu a todas as perguntas, o Endrick não deixou, sorriu de vez em quando, estava mais fechadão assim, mas ele sorriu, ele brincou, ele falou da vida dele, ele falou do filho que está chegando, ele falou que ia contar para o filho quem é o pai dele. E ele só tem 19 anos, gente, só tem 19 anos. Então ele foi assim 10. Ele é um cara muito bem preparado, né? A verdade é essa, ele é um cara muito bem preparado. Eu queria voltar no que a Marília falou das posições que o Ancelotti foi arrumando, e eram posições que não tinham dono, né? A lateral direita não tinha dono. Aí ele testou um, testou outro, gostou mais do Danilo e se firmou com o Danilo. O Danilo chegou a essa Copa para ser o cara do vestiário, gente. Para ser o cara que vai dar aquele moral pro time, vai passar um pouco da sua experiência, vai agrupar, vai falar na hora que tem que falar. O cara virou titular. O cara virou titular da seleção. A mesma coisa no meio de campo com o Paquetá. Ele descobriu cedo que estava fraco o meio de campo, aí ele puxou o Paquetá para jogar naquele setor. Então, ele foi resolvendo os problemas conforme os problemas iam acontecendo. Não é o caso agora em relação ao Endrick, porque o problema seria no meio de campo. Mas ele tem jogadores que ele poderia recuar. Para mim, o Matheus Cunha poderia fazer muito bem o que o Paquetá está fazendo e ter até uma nota mais alta do que o Paquetá. E aí você joga espetado o menino lá na frente para tentar fazer o que ele mais sabe, que são gols. Então, eu penso por aí, eu acho que o Endrick está liderando essa lista de possível candidato à vaga do Paquetá. E pode ser que aconteça. Para você que está com a gente nos canais de Fast TV, a gente vai para um rápido intervalo e aqui a gente vai seguir nos canais do YouTube do Metrópolis falando sobre a entrevista do Endrick. A gente tem trechos da entrevista do Endrick, vamos colocar primeiro do Endrick, o Pipo. A gente falou da Parçolândia, tá? Agora a gente tem a Carlolândia. Os adoradores de Carlo. Vamos lá. Coloca aqui. E o Mister sabe muito bem o que as minhas qualidades, sabe, as minhas características, porque a gente passou um ano no Real e foi um ano onde eu sempre estava treinando, sempre estava ali melhorando e ele me via, ele sabia o que eu podia ajudar a equipe. E aqui não é diferente, ele sabe com que eu posso contribuir, mas não só eu, como o Igor Thiago, o Matheus Cunha, acho que todos os jogadores ele sabe muito bem. E é como eu sempre falei, eu sempre vou falar aqui,
ele não vai fazer o melhor para mim. Ele não vai fazer o melhor pro Endrick, não vai fazer o melhor pro Matheus Cunha, ele vai fazer o melhor para a equipe. E o que for melhor ele vai fazer. E é isso, eu acho que é o que ele tem de melhor. Ele não tem medo, ele faz o que ele pensa. E as coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele também, ele fala, ele é iluminado, que é tudo que o Carlos faz acontece, sabe? Então, acho que todos os jogadores aqui estão seguindo o plano do Mister. Então, acho que é seguir assim. E quando o Mister falar para mim fazer alguma coisa, eu vou fazer. Não vou olhar para trás, só vou escutar a voz dele e fazer o que ele me pedir. Vai só fazer o que ele pedir. Amém, 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 Pipo. É isso aí. O Endrick é da cota do professor. É claramente um jogador que está lá na seleção porque chegou por meio do voto de confiança do técnico. Ponto. Ele não tinha construído de um ano para cá um currículo, estofo suficiente para lhe garantir esse lugar. Ficou sem jogar no Real Madrid praticamente o semestre todo e aí ele reaparece no Lyon. Passo que ele deu, inclusive, estimulado pelo próprio Ancelotti, que vira aí uma espécie de mentor, de padrinho da carreira do Endrick. Ótimo que seja assim. Eu acho que o Endrick está seguindo e ouvindo um belíssimo exemplo de alguém muito experiente e vencedor no futebol. O Endrick se espelhou no cara certo. Ó, a gente está de volta para quem foi rapidinho para o intervalo. Ô, Morelli, é impressionante como qualquer que tenha sido a pergunta, a gente vai colocar a outra sonora dele agora, ele tenha colocado sobre essa hierarquia. Quem quer que entre vai ser melhor para o time, o Carlos, até achei curioso, porque todo mundo chama o Ancelotti de mister, e ele fala mister várias vezes, mas ele tem os dois atos falhos de chamar o técnico pelo nome, Carlo. E aí a gente fica pensando, será que intramuros há essa intimidade de chamar pelo primeiro nome e tal, e não tem essa hierarquia? Eu acho que essa intimidade não, né? Nós entrevistamos o Falcão chama o Ancelotti de Carlo, mas o Falcão pode fazer isso, né? O Mister o Endrick apareceu os dois Mas... Carlos lá ontem. Apareceu. Apareceu, o Endrick é muito bem preparado, o Endrick faz um trabalho muito, muito bem feito por trás. As pessoas que cuidam da carreira do Endrick, elas são muito boas. Ele falou boa tarde para todo mundo ontem, ele repetiu o nome do repórter que fazia a pergunta, ele perguntava quando ele não conseguia entender o nome da pessoa, ele repetia, ele falava boa tarde, então ele é muito bem preparado. Agora, chamar o Mister de Carlo, não, é para poucos, hein? É para poucos, eu acho que não tem essa intimidade, mas tem esse respeito, A gente sabe que o Ancelotti veio para mudar a seleção brasileira, a gente sabe que os jogadores, todos eles, respeitam a carreira do Ancelotti, e a gente sabe que o Ancelotti ganhou o grupo quando convocou o Neymar. Estou eu aqui de novo falando da convocação do Neymar. Me desculpem, mas olha só, quando ele convoca o Neymar, que foi um pedido de metade do Brasil, talvez seja até um pouquinho mais, e pedido também de alguns jogadores do time, ele ganha o grupo, ele fecha com o grupo. Ele pode até ter barganhado isso, olha, vamos levar o Neymar, pode ter falado para um ou para outro ali, vou trazer o Neymar, vocês tomem conta do Neymar e confiem em mim. Pode ser que tenha acontecido isso. Ele é muito experiente, ele já viveu tudo no futebol e certamente ele tem esse grupo na mão. A gente viu o Uruguai, a gente está vendo Portugal, a gente está vendo alguns grupos aí de seleção com muitos problemas de vestiário. O Brasil está liso, limpo, todo mundo sorrindo, todo mundo fechado com o Mister, até quem não está jogando. Ó, tem mais uma sonora aqui do Endrick ontem, dessa Carlolândia. Põe aí pra mim. É uma convivência maravilhosa. Acho que com o Mister foi o meu primeiro treinador quando eu cheguei na Europa, que para mim foi uma das melhores experiências ter ele como um primeiro treinador assim chegando na Europa. Para mim foi incrível, onde eu pude aprender bastante coisas com ele, mas também com o staff dele, que é um staff muito bom. Então fico muito agradecido, e aqui na seleção não está sendo diferente. E fico muito feliz por isso. Acho que não teve um encaixe melhor de ter o Ancelotti como treinador do Brasil para acolher o grupo, para fazer o grupo se dar bem e evoluindo cada vez mais, que é o que está acontecendo na Copa, e esperamos seguir evoluindo, que é o mais importante para nós nesse ciclo. Voltamos ao seguir evoluindo, Piper. Voltamos ao seguir evoluindo, claro. Eu acho que não é um time pronto, eu acho que isso é um processo constante e
nesse sentido, até me lembra um pouco as seleções aí de 94 e 2002, que, né, chegaram mais prontas, mas também receberam correções no meio, durante a Copa, e foram melhorando, né, jogando nos momentos decisivos mais até do que mostraram nas fases iniciais. Tem que ser assim. Eu estranho muito time que já começa, né, no seu limite, goleando todo mundo, tá, né, porque, veja, não... time que chega ao seu ápice muito cedo, ele tende também a cair. Então, eu acho que o Brasil fez para o gasto. O Brasil não teve brilho. É muito importante a gente sempre ressaltar isso. O Brasil fez na conta, inclusive no último jogo. Mas eu também acho que tem espaço para continuar crescendo. Na verdade, essa seleção não joga bonito, né, gente? Essa seleção não joga bonito, essa seleção não é vistosa, como o Veperno falou, não tem brilho nenhum. Essa seleção é uma seleção eficiente, por enquanto. É uma seleção que está fazendo arroz com feijão e está ganhando as suas partidas da primeira fase e classificando para as fases seguintes. Mas essa seleção não empolga o torcedor. Alguns jogadores empolgam, algumas jogadas empolgam, os gols empolgam. É o Hendrick que empolga quando entra. A gente viu a febre que foi o pedido para ele entrar, mas é uma seleção fraca, gente. É uma seleção que pode ser para 2030. Tirando alguns jogadores que estão se despedindo, pode ser para daqui 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, talvez nas próximas eliminatórias. Mas essa seleção, do jeito que ela veio, com todos os problemas que ela teve nesse ciclo, com todas as trocas de treinador, de comando da CBF, de jogador, essa seleção é fraca, essa seleção não empolga. É uma seleção talvez uma das piores que o Brasil já teve em Copas do Mundo. Então a gente tem que falar a verdade. Então é isso. Agora, está sendo eficiente. O que é evoluir? Para mim, evoluir é você falar assim, ô Danilo, para de errar, joga por aqui e não toca a bola pelo meio. Evoluiu? Aprendeu? Legal. Então não erra mais. Evoluir é você falar, Bruno Guimarães, você está muito colado no Casemiro. Vai jogar. Dá 2 passinhos para frente e entra na área. Nossa, faz algumas jogadas de ataque. Olha que o Falcão Então, disse para não fazer isso, hein? Vocês estão muito... Eu me lembro que teve outra Copa que falava coragem, Felipão, virou 7-1. Vamos ter menos coragem. Menos coragem, joga, mas fica um pouquinho, porque senão a coisa fica feia. Não. Eu acho que tem que ficar, mas tem que jogar. Esses jogadores podem render mais. Mais. Eu acho que todo mundo aqui que fala com futebol é um pouquinho conservador, é um pouquinho retranqueiro. Mas eu acho que os jogadores podem render um pouquinho mais, Marília. Se fosse um outro 5, eu acharia que pode jogar. No atual momento, estou com o Falcão. Fica o Tiquinho, precisa de 6 jogadores, os outros jogam, esses ficam. O AS, que ontem a Espanha, como você disse, a Armada Espanhola chegou à Copa, o AS, que conhece muito bem o seu Carlo Ancelotti... Todo mundo conhece ele. Ele colocou que o Ancelotti tem que fazer mágica, né? E aí coloca, lista ali os jogadores que coloca, mas ele diz que... de um lado, ele teve que tirar o jogo bonito e adotou o pragmatismo. Não é um problema. É que eu acho que até para esse pragmatismo a gente está sendo otimista. O Brasil não foi pragmático contra Marrocos e nem contra o Japão. O Brasil foi melhor que o Haiti e a Escócia, gente. Pragmático era ter pensado um jogo contra o Marrocos diferente do que ele pensou. E mesmo contra o Japão, ele abandonou... É o contrário. Ele abandonou o pragmatismo para tentar virar o jogo no segundo tempo. Eu fico procurando esse pragmatismo. Eu até me ajoelhei aqui outro dia para ele adotar o pragmatismo. Não veio ainda, Pipo. Não joga bonito, mas também não é pragmático, não. Primeiro que eu não sei como é que o AS ainda consegue fazer esse tipo de comparação, porque há quanto tempo, há quantas décadas a seleção brasileira não joga bonito. Isso é um falso mito, que ficou com o tempo, né? Quer dizer, a seleção de 2006 jogou bonito? E a do Dunga? E a do 7-1? E as duas do Tite? Jogavam bonito? Claro que não. Então, o AS vive aí de uma abstração nostálgica, né? Então, calma lá, minha gente. Outra coisa, eu acho que a seleção também começou... Assim, para mim, os 30 minutos iniciais contra Marrocos são inesquecíveis, porque eu fiquei, juro, com a suspeita de que a gente pudesse ver o outro 7-1, porque o time não jogava, os desempenhos individuais também foram muito ruins, além do coletivo que não estava funcionando. Eu acho que, por exemplo, naquele dia, no segundo tempo, o coletivo evoluiu com as alterações e alguns desempenhos individuais também. Porque realmente, olha, até o Bruno Guimarães, que depois a gente passou a elogiar, naquele primeiro tempo, fez uma exibição pavorosa.
Todo mundo foi ruim naquele primeiro tempo, né? Eu também tive essa sensação de que o Brasil correu atrás da bola, que o Brasil tomou um olé. E assim, logo de cara na Copa do Mundo, você tomar um olé, como o Brasil tomou de Marrocos, é preocupante. Mas depois vieram os times mais facinhos, né? Haiti, Escócia, aí o Brasil cresceu um pouquinho e melhorou. O Japão já foi também mais difícil. Eu penso que, assim, esqueça esse futebol bonito que o AS está se referindo, né? Esqueça isso. Isso não tem mais na seleção, embora tenha bons jogadores, mas não tem conjunto, não tem um time, não tem jogadas, não tem bola parada, não tem triangulações. A gente tem esforço de cada um na sua posição, no seu pedacinho ali de terreno do gramado. É isso que a seleção é hoje. Um esforço coletivo, cada um na sua posição, tentando vencer um adversário que agora o próximo é a Noruega. Mas a Noruega também, gente, a gente está falando do Brasil porque a gente é muito exigente. A gente está falando do Brasil porque a gente tem muitas referências. A gente está desesperado. A gente está falando do também. Brasil porque mas a gente está ganhando, né? Porque a gente viu algumas partidas ruins do Brasil lá atrás, né? Várias, inclusive na Sul-Americana, nas eliminatórias. A gente viu um começo da Copa terrível, e a gente viu um sustão contra o Japão, né? Então, assim, de 5 jogos, a gente passou maus bocados, né? De 4 jogos, a gente passou maus bocados. Então, a gente tá calejado. E a gente vem de eliminações, de fracassos retumbantes, né? De fracassos em que o Brasil poderia ir além, não foi. Então, tá todo mundo ali com o pezinho atrás com essa seleção. Agora, a Noruega é mais fraca do que o Brasil. O Brasil tem mais condições de evoluir do que a Noruega, no meu modo de ver. A Noruega, para mim, está no seu limite. Está no seu limite. Está andando bem, está correndo bem, está fazendo seus gols, mas está no seu limite. Eu não vejo a Noruega apresentando nada mais do que ela está apresentando. Mas vejo o Brasil com possibilidade de evoluir, para usar a palavra do programa.